Fala programadores, beleza? Jamerson Souza novamente em mais um vídeo aqui do nosso curso de Spring Boot. E na aula de hoje iremos falar sobre validações, certo? Como eu tinha prometido. Porque no nosso projeto a gente tem um problema. Toda vez que o usuário vai lá e submete as informações, se ele não preencher o campo de nome, se ele não preencher matrícula ou se ele não preencher o turno, simplesmente o formulário ele vai ser submetido, os dados vão ser enviados para o banco e a gente precisa resolver isso, beleza? Basicamente iremos fazer 3 modificações, certo? A primeira modificação que iremos fazer, deixa eu abrir o Eclipse aqui, e já está aberto aqui na minha classe de aluno, né? E vai ser a primeira modificação que iremos fazer, vai ser na classe aluno. A próxima vai ser no inserir aluno, né? No form do aluno aqui, a gente vai ter uma modificação no HTML, certo? Mais para frente eu vou explicar para vocês que modificação vai ser essa, mas é bem tranquilo. Vamos voltar aqui para nossa classe aluno e por último vamos ter uma modificação lá no aluno controller, certo? Então eu vou deixar esses 3 arquivos abertos, vou excluir aqui os fragmentos, a gente não vai criar nenhum arquivo novo. E aí a gente vai usar algumas anotações que não conhecemos ainda, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é validar o nome, certo? Então eu vou validar primeiro o tamanho desse nome, beleza? Para isso eu tenho uma anotação que é o @size, certo? O @size me permite que eu diga qual vai ser o valor mínimo de caracteres que eu vou aceitar numa string, certo? E qual vai ser o valor máximo. Então se eu der o Ctrl espaço aqui dentro, ele me dá algumas opções, como por exemplo o valor mínimo aqui, que eu quero que seja de 5 caracteres, certo? Vou botar uma vírgula agora e eu posso botar o valor máximo, que pode ser de, sei lá, 35 caracteres, certo? Por fim, eu boto outra vírgula e aí a gente coloca a mensagem, beleza? Então vamos lá, a mensagem vai ser o seguinte: o nome deve conter no mínimo 5 caracteres. Ou eu poderia colocar para o usuário colocar o nome e o sobrenome, certo? Basicamente isso. Outra coisa que a gente vai validar também é se esse campo ele não está sendo enviado vazio ou nulo, certo? Para isso a gente tem 3 anotações para validar esse tipo de situação. Eu tenho a anotação @notNull, certo? Tá aqui notNull do Javax Validation. Eu tenho também o notEmpty e o notBlank, certo? Qual que é a diferença entre os 3, Jamerson? Basicamente, o notNull só vai validar se esse campo ele é nulo, certo? Ele não vai validar se esse campo é vazio. Existe uma diferença entre isso, beleza? O notEmpty vai validar se o campo está vazio ou nulo, mas não vai validar o tamanho desse campo, certo? Então ele exige que não seja vazio e não seja nulo, beleza? Mas não valida o tamanho. O notBlank, que já é um pouquinho diferente, ele vai validar se o campo é nulo, se o campo é vazio, e pode validar também o tamanho desse campo, certo? Então eu vou preferir usar aqui o notBlank, beleza? E aí eu posso botar aqui dentre parênteses uma mensagem que vai dizer assim, ó: o campo, quer dizer, o nome na verdade não pode ser vazio, certo? Então o usuário tem que preencher um nome, beleza? E aí a gente poderia, por exemplo, usar o notNull aqui, ó, no curso, certo? Posso usar o notNull para que não seja enviado com nenhum valor, certo? Posso usar também o notBlank e aí eu posso botar a mensagem: o campo curso não pode ser nulo, certo? Apesar que ele já tem um auto preenchimento lá na view, mas enfim, só por prevenção. E aqui no status a gente poderia também utilizar um notNull, certo? Lembre-se sempre de importar do Javax Validation. E aí eu posso vir aqui, colocar uma mensagem:
o campo status não pode ser nulo, certo? Vou botar um pontinho aqui no final também. Por fim, a gente tem o turno, que está aqui embaixo, certo? O turno eu vou validar da seguinte forma: eu vou colocar um not blank. Lembrem-se sempre de importar do Javax Validation, certo? E eu vou dizer que no campo turno ele não pode ser vazio. Eu também vou colocar um @size e vou pedir que seja no mínimo 4 caracteres, certo? Então message no mínimo 4 caracteres, certo? Bom, basicamente a gente vai validar dessa forma os nossos campos, certo? O matrícula também eu vou querer que não seja nulo. E aí eu vou pedir para o usuário gerar a matrícula. Então clique no botão gerar, certo? E aí basicamente está pronto aqui na nossa classe as validações do lado do servidor. Agora a gente vai fazer isso funcionar lá no formulário, certo? Então vamos para o form aluno. E aí a gente vai fazer algumas modificações aqui, certo? Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Bootstrap em conjunto. Então a gente vai usar algumas classes auxiliadoras, certo? Criando uma div. E aí nessa div eu vou ter a classe do Bootstrap, que é o alert, ok? E o alert danger. E vai aparecer aquela mensagem lá em vermelho, certo? O Bootstrap também diz que a gente tem que colocar o role, certo? Que vai ser alert. E aí por fim a gente vai ter que usar o TH do TimeLeaf, que a gente vai usar o TH if, certo? A gente não viu ele ainda, mas aí o que vai acontecer? Eu vou verificar se tem algum erro nesse campo, certo? E para isso a gente vai usar o cifrão. Cifrão. Aqui dentro a gente vai pegar os fields, beleza? E vai verificar se tem erros. Então has erros, certo? Mas aí a gente precisa também passar qual campo. Então a gente vai abrir parênteses e vai colocar aqui, ó, o campo nome, certo? Por fim, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um label, certo? Com a classe validation message, certo? E aí a gente usa novamente o TimeLeaf com a tag th erros, certo? E passa o campo nome, o atributo nome, que é lá da nossa classe aluno, certo? Dessa forma aqui que eu fiz, th2.erros, beleza? Então basicamente isso daqui já vai ajudar na validação do lado do formulário, certo? Isso daqui vai fazer com que apareça a mensagem de alerta lá na nossa view. E aí a gente precisa colocar os outros campos, beleza? Para isso eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então vou selecionar isso daqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no curso, certo? Vou colar. Lembrando, a gente vai ter que colocar essa mensagem dentro da nossa div de coluna, certo? Para não dar nenhum problema e quebrar isso daqui lá na nossa view, certo? Então eu vou dar um Ctrl X aqui e basicamente a gente vai ter que colocar aqui dentro, certo? É só dar Ctrl X e Ctrl C. Dá um Ctrl X aqui também, dá um Ctrl D para excluir essa linha e aqui dentro dá um Ctrl X, certo? E aqui voltando, né, a gente vai ter que só fazer as modificações, certo? Aqui a gente vai colocar curso e aqui em cima curso. Por fim a gente vai dar um Ctrl V, Ctrl C na verdade, Ctrl C aqui para copiar. Aqui na matrícula fazer a mesma coisa, Ctrl V. E aí a gente só modifica os campos, certo? Matrícula,
matrícula. Mais abaixo dá um Ctrl V. Agora só vem a parte da Ctrl C, Ctrl V. Opa. Aqui é status. Agora só vem a parte de você dar Ctrl V no nossos campos, né? E por fim a gente tem um turno. Dá um Ctrl V. Turno. Pronto. Beleza. Terminada essa parte, a gente vai fazer a modificação do nosso aluno controller, certo? E a modificação que a gente vai fazer vai ser no post, certo? No post mapping de insert alunos. Primeira coisa que a gente vai fazer é na frente do nosso aluno aqui, certo? Da nossa classe aluno, a gente vai colocar a anotação @valid, certo? Do Javax Validation. Daí a gente vai colocar uma vírgula aqui e por fim a gente vai chamar o binding result, certo? Do org.springframework.validation, certo? E aí eu vou ter que criar uma variável que eu vou dar o nome de br, tá bem? Agora aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir um if, certo? E aí a gente vai botar assim, ó, br.rise erros, certo? Eu vou ver se tem erros. E aí se tiver erro, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um mv.setViewName. E aí eu vou ter que redirecionar, manter o usuário na minha view aluno, que está na pasta aluno, form aluno, certo? Eu vou ter que manter ele aqui. E aí por fim eu passo o objeto, né? Opa, mv.addObject, que vai ser aluno, certo? mv.addObjectValue, que vai ser somente aqui aluno, beleza? Ponto e vírgula. E aí a gente tem que criar o else. O else, o else basicamente vai ser isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, vou colar aqui e tá pronto aí o nosso método, certo? Tá pronto. Vamos testar agora isso daqui. Eu vou rodar o servidor, certo? Vou subir aqui o servidor no Academy Configuration e a gente vai testar as validações, certo? Só esperar o servidor subir. Tranquilo, o servidor já subiu. Agora a gente vai abrir o navegador, vai entrar lá no localhost 2.8080 e agora eu vou tentar cadastrar o aluno, certo? Clicar aqui no botão cadastrar aluno. Esse botão ainda não está funcionando. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar JS aqui, certo? Vou deixar o campo matrícula vazio, vou deixar o turno vazio também e vou tentar salvar. Veja o que acontece. O nome deve conter no mínimo 5 caracteres, então esse campo ele já está validado. Aqui embaixo, no mínimo 4 caracteres no turno, e o turno ele não pode ser vazio, certo? Então isso daqui já está funcionando, beleza? O campo nome do aluno já foi validado, o campo turno já foi validado. Agora a matrícula não apareceu nada, vamos ver por quê, né? Vamos vir aqui no Eclipse, vamos na classe do aluno e aqui no matrícula a gente botou not null, certo? Então ele não identificou que o campo estava nulo, então vou botar aqui um size também. Opa, @size. E aí a gente coloca no mínimo a gente vai colocar 3 caracteres, certo? E aí a gente diz assim, ó, clique no botão gerar matrícula, certo? Salvei aqui, o servidor vai ser restartado. Então deu erro por 2 motivos aqui, né? Primeiro que eu botei um ponto e vírgula aqui, é uma vírgula, e eu tenho que colocar o message, né? Que eu esqueci aqui. E basicamente é só salvar agora. O servidor vai restartar aqui, o DevTools vai entrar em ação, né? E agora eu vou lá na minha aplicação, clicar novamente no botão cadastrar aluno, e aí eu vou tentar salvar. E aí ele me diz, ó, o campo nome não pode ser vazio, certo? O nome deve conter no mínimo 5 caracteres
E aí, ó, clique no botão gerar matrícula. E aqui no turno ele diz que no mínimo tem que ser 4 caracteres e o turno também não pode ser vazio. Então, isso daqui já está sendo validado, né? Já tem aí uma segurança quando o usuário for preencher os campos. E basicamente é isso a nossa aula. No próximo vídeo, a gente vai ter que precisar fazer o login, certo? E ainda tem o pesquisar aluno que a gente precisa implementar, beleza? Então vai ter mais alguns vídeos aí no nosso curso para a gente fazer, porém a gente já tem funcionalidades bem legais, como por exemplo cadastrar aluno, ou listar aluno, certo? Então vou somente cadastrar o aluno aqui, que vai chamar, sei lá, Emerson da Silva, certo? E aí eu vou colocar o curso dele aqui de programação, vou clicar no botão gerar a matrícula dele, o status vai ser ativo e o turno vai ser noite, certo? Cliquei no botão salvar, beleza, ele redireciona a gente para nossa página de alunos adicionados, né? E tá tudo funcionando tranquilamente, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.